Se você conseguir organizar essas questões na sua cabeça, vai ficar mais fácil para a gente entender direito administrativo como ele já entendeu. Então, veja bem, essa ideia aqui de Estado, essa ideia de administração, essa ideia é muito simples de entender. Eu tenho que ter povo. Para quem não conhece, eu sou o Vantuil. Assim, aula de Direito Administrativo. Eu dou aula de Direito Administrativo, sei lá, uns 18 anos, talvez. Mas eu quero fazer acordo com vocês. Que acordo? Se eu começar a aprofundar demais o tema, não espera para perguntar depois, não. Pergunta na hora, tá? Primeiro que a gente está fazendo, está dando aula sem edital, né? É complicado pra caramba. Peguei editais de outros lugares, mas não dá, a gente não sabe o que vai esperar, ou o que pode esperar aqui no Rio. Mas eu espero que a gente acerte. O conteúdo está certo, não tem como fugir disso. Que pode ter uma coisa diferente, um negócio a mais, uma nomenclatura diferente do que a gente vai dar, mas eu acredito muito que a gente consiga avançar. Nesse primeiro momento, eu combinei com o Railson, ele está mandando material para mim, porque eu tinha tudo em PDF. Como não dá para... Eu pedi para ele alterar o arquivo, mandar para mim, eu estou fazendo as alterações, semana que vem é feriado, mas na outra, eu já vou... Ele perguntou se pode disponibilizar para vocês. É claro que pode, óbvio. Esse material não é meu, esse material é nosso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou transformar o arquivo, fazer uns acertos, até porque tem coisa ali que já tem que atualizar. O direito administrativo não é um direito que a gente vive atualizando, e a gente vai ver a coisa de uma outra forma. Boa noite, tá bom? Beleza? E a gente vai ver o direito administrativo aplicado principalmente com foco para o concurso da polícia. Senão não tem objetivo, não é uma linha geral, não é um apanhado geral, não. Tá? E eu queria dizer para vocês da dificuldade que é ensinar direito administrativo. Aprender é mais fácil. Porque quando a gente está assim, estudando alguns ramos do direito, como, por exemplo, direito civil. Direito civil tem Código Civil, tem Código de Processo Civil. Isso é fácil. Aí você vai estar em dúvida, vai lá. Tem dúvida, vai na lei e pronto. Direito administrativo a gente vai ver que é muito diferente. Ele não está codificado, ele não pegou, assim, o direito administrativo não tem um código de direito administrativo. A gente vai ver que isso dificulta o nosso estudo. Por outro lado, você fica com conhecimento amplo. E o que eu acredito que peçam no concurso da polícia, principalmente, são questões relacionadas a poder de polícia, a questão relacionada à segurança, responsabilidade dos agentes públicos. Então, quando a gente começar a estudar o direito administrativo, passando pelos atos administrativos, etc. e tal, a gente vai começar a ver o seguinte: não é difícil de aprender. Direito administrativo é o dia a dia. É aquele direito administrativo que quando você vai numa repartição pública, o cara te atende, aquilo ali é puro direito administrativo. É aquele direito administrativo de quando você é parado numa blitz, aquilo é direito administrativo. E a gente começa a perceber que é muito mais fácil aprender do que ensinar, exatamente por causa disso. Vocês já se questionaram por que a gente para? Claro, não é porque pode ser preso nem nada disso, mas por que quando tem um carro parado, um indivíduo fardado manda você parar, você para? Não é só com medo de levar tiro, de ser espancado, de ser preso. Não é por isso, não. O primeiro sentimento que faz você parar é o quê? É acreditar que aquele é um agente público e ele exerce sobre você um poder. E a gente vai estudar isso. Mas ele pode não ser. E aí? Então, vejam bem, existem algumas questões a serem estudadas. Boa noite. Bom? Tranquilo? Existem algumas questões a serem estudadas que a gente vai ver que você vai ver isso no dia a dia. A gente vai ver questões de princípios, a gente vai ver questão de normas. O policial é obrigado a aplicar o quê?
A lei. Aliás, a lei é aquele nosso carro-chefe, né? Toda vez que eu perguntava, ele falava, a lei. Eu falei, tá certo, não deixa de ser. A lei, exatamente a lei. Mas ele tem que ter bom senso. Onde está escrito que ele tem que ter bom senso? Lugar nenhum. Onde está escrito que ele tem que usar o princípio da razoabilidade? Lugar nenhum. Então, ao mesmo tempo que o direito administrativo, a gente vai ver todo baseado na lei em razão do princípio da legalidade, que nós falaremos oportunamente, também é um direito do dia a dia. Quem não sabe o que é ser razoável? Todo mundo sabe o que é ser razoável. Quem tem filho em casa sabe. Quem não sabe o que é cometer excesso? Quem tem filho em casa sabe. E quem não tem sabe também. Porque são as questões, são as relações interpessoais que nós travamos na rua todo dia. Quando você está no ônibus e chega uma senhora, você dá o lugar para ela, você não está sendo só gentil. Você está sendo muito mais que isso. Então, esses conceitos que são passados no seio familiar ou na própria sociedade, a gente vai ver que vai aprender, a gente vai usar tudo no direito administrativo. Eu queria dizer para vocês que o direito administrativo, aí sim, já começando a falar, até para tirar esse pavor, porque quando a gente fala direito já é complicado, né? Apesar de que vocês estão estudando direito penal, né? Mete o pau no direito penal, meu amigo. Senta e estuda. O que tiver para ler, leia. Quem tá dando é o quê? Baruch? Grande defensor. Quando você tiver um tempinho, dá uma lida no direito penal, usando sempre o bom senso. Direito penal também é bom senso. E vocês vão observar isso na leitura diária. O direito administrativo é muito novo. E não se espante com o direito. Direito é, só porque não tinha o que falar, direito administrativo. Quando nós passarmos a analisar o direito administrativo na essência, nós veremos o seguinte: existe uma grande diferença do direito administrativo para outros ramos do direito. Uma grande diferença. Porque no direito administrativo, nós estudaremos o seguinte: a administração está de um lado e do outro, via de regra, o indivíduo. De um lado você tem a administração pública, do outro lado você tem o indivíduo. Esse indivíduo, nós, temos direitos? Temos. Temos direitos constitucionalmente consagrados? Temos. Direito de ir e vir é um direito sagrado na Constituição. Direito sagrado. Mas a administração pública pode dar uma regulada no seu direito de ir e vir? Pode. O direito de propriedade está no caput do artigo 5º da Constituição. Mas a administração pública pode intervir na propriedade? Na sua propriedade? Pode. Sabe aquela casinha que você tem lá no meio do mato que o cara cisma de passar uma torre de energia, como acontece em toda a nossa região, vai passar a torre exatamente no seu terreno? Ah, mas eu não deixo passar. Deixa. Você vai deixar, sabe por quê? Porque aqui está a administração pública. De um lado está a administração pública que atua com supremacia de interesse. Olha só, esse aqui representa uma série de indivíduos, uma coletividade. E de um lado você vai observar que tem um indivíduo com um direito e de outro está a administração pública que tutela, que conduz o interesse de várias pessoas. Quem nunca ouviu falar isso? Para salvar a coletividade, a gente sacrifica um. Quem nunca ouviu falar? Então, olha só, o nosso raciocínio vai partir daqui, não significando dizer que ele reside só aqui. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: o direito administrativo é muito novo, tá? Ele teria surgido lá por volta de... Entra! Tá aberto! Eu não posso ir lá. Eu tô agarrado. Abre lá, pô. E aí, como é que estamos? Bom te ver, hein? Vamos juntos, Vamos até o final, cara. Agora, o que a gente não pode é perder a oportunidade. Bem-vindo.
Olha só, o direito administrativo nasce lá por 1600, 1618, e lá se travava uma guerra, a Guerra dos 30 anos. Precisa anotar isso? Não. Isso vai cair na prova? Provavelmente não. Só estou te situando no espaço. E isso em matéria de direito é algo muito novo. É muito novo. Você vai dizer assim, caramba, mas tem 400 anos, tem 500 anos. Não interessa, isso no direito é novo. Isso é um piscar de olhos para o direito. Se você parar para analisar, nós vivemos regras de direito civil que vem de Roma Antiga. Você já observou que no direito penal o cara para que vara você vai? Quem já viu no fórum a vara de família, a vara não sei de quê? Isso é muito antigo, meu amigo. Isso é muito antigo. Isso é de Roma. Isso é de Roma, que saía realmente uma pessoa com uma vara na mão e dependendo da cor que estivesse lá na ponta dessa vara, a pessoa sabia que ele era da vara, ia para a vara de família, ia para... Não tinha da fazenda pública ainda, mas é claro, para as mais variadas que haviam. Então, essa ideia de direito administrativo novo é novo mesmo. Então, a gente vê aí que 500, 600 anos no direito é coisa muito rápida. E nós evoluímos muito no direito administrativo. Mas eu não posso começar o direito administrativo. E olha só, não estejam preocupados ainda em anotar nada não, tá? O material que eu vou passar para o Railson, para você escrever mesmo. Claro que pode anotar, pelo amor de Deus, pode anotar. Eu que aprendo mais sem escrever e sem anotar, mas pode anotar à vontade. Só que o material que eu vou passar para ele, para que ele imprima e passe para vocês, que vai ser a sequência das nossas aulas, não assim, o cara falou um negócio que não está na apostila, eu não estou aqui para repetir o que está na apostila. Não é nem apostila, tá? Essas anotações vão servir para orientar seu estudo exatamente para o concurso da polícia. Então vejam bem, direito administrativo, na verdade, tem várias definições. Definição não, conceito. Definição vem daquilo que define, que restringe. Conceito é aberto para você pensar. O professor Eli Lopes Meirelles, ele diz que se vocês me permitirem, eu vou ler aqui o conceito dele, para que a gente veja. O conceito de direito administrativo brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Bonito isso, né? Depois isso cai na prova? Não, você tem que saber. Quais são os fins desejados pelo Estado? Olha só, vamos estabelecer aqui. Todos nós temos senso crítico. Todos nós temos. E temos que ter mesmo, porque senão não estaríamos aqui estudando. Bastaria você ir para a rua e aceitar tudo que te falam. É claro que a gente vai falar um monte de coisa aqui que você não concorda, que nem eu concordo. A gente está decepcionado com uma série de coisas que acontecem por aí, mas a gente tem que saber que os fins desejados pelo Estado, pela administração pública, é o bem comum, é o bem dessa coletividade. A administração pública, quando atua, a administração pública atua sozinha? Não. Quem pratica os atos administrativos? Os agentes, os policiais, aquela pessoa que te atende no balcão da prefeitura. Esses são os agentes públicos que nós vamos estudar. Toda e qualquer atividade da administração pública tem que ter um único objetivo: o bem comum, o interesse público. Mas na minha cidade não é bem assim não, na minha cidade o pessoal mete a mão. Todo lugar tem isso. Mas, na essência, a administração pública tem um fim determinado. Essa é uma análise finalística, ou seja, é uma análise que busca determinar o fim da atuação estatal. E o fim da atuação estatal é o bem-estar, é o nosso bem-estar.
o bem-estar da coletividade. Então, quando o professor Eli fala que é um conjunto harmônico de princípios jurídicos, o que é um conjunto harmônico de princípios jurídicos? Para a gente entender é o seguinte: um conjunto harmônico é aquela parada que vive no mesmo espaço ao mesmo tempo, sem se chocar. Os princípios são harmônicos porque eles estão ali convivendo no mesmo espaço. Você já parou para pensar? Da Polícia Militar. Alô? O que é esse conjunto harmônico? Você já parou para pensar? Pensa na estrutura militar, dentro do quartel. Dentro do quartel. Será que quem dá as ordens lá, dá as ordens que ele quer e bem entende? O comandante pode te pegar num belo dia, assim, amanheceu chateado, fala assim: hoje você não vai ficar aqui não. Você não vai operar rádio, você não vai ficar aqui não. Você vai lá para casa e vai capinar o meu quintal. A gente sabe que tem gente que faz. Mas poder pode? Não, não pode. Ele está sujeito à lei. Que lei? A lei que determinou algumas atribuições para ele, mas que a mesma lei que atribui, que dá poderes a ele, também garante meus direitos. Então, a gente vai ver que esse conjunto de normas, eles convivem ali naquela esfera, agora está em moda falar naquela bolha, né? Naquela bolha, o tempo todo, sem entrar em conflito. Por isso que eles são harmônicos. Na Constituição existem várias normas que, se você lê uma e depois lê outra, fala: caramba, elas são conflitantes. Não, não são harmônicos. São harmônicos. Então, veja bem, quando o professor Eli Lopes Meirelles fala que é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, princípios jurídicos nós vamos ver. Aqui quem já começou a ler direito administrativo, já começou lá no LIMP, aí começa vendo essas coisas, aí se encanta pelo direito administrativo. Então, olha só, tem muita coisa bacana para a gente ver, mas eu queria que você soubesse o seguinte: a presença de um princípio num determinado caso não afasta o outro. Por que não afasta o outro? Exatamente pelo fato desse conjunto de normas jurídicas serem esse conjunto é harmônico. Essas normas são harmônicas, elas conversam entre si, elas não se chocam. Que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Aquele órgão, pensa numa prefeitura. Eu sempre dou o exemplo da prefeitura, que é a coisa mais próxima que a gente tem. Quando você entra na prefeitura para pedir um documento qualquer, para pedir uma certidão, aquele agente público está sujeito à lei, você, para obter aquela certidão, está sujeito à lei, aquele cara tem que ser cortês, o dever de urbanidade, o policial também tem dever de urbanidade. Tá? Num tiroteio não sei se rola, mas ele tem o dever de urbanidade. Dá licença, cidadão, vou meter o pé na sua porta, não é bem assim. A gente sabe que, por isso que eu estou falando, algumas coisas que nós falaremos aqui tem que resguardar as proporções. Quando a gente observa que todos esses agentes, todos esses órgãos estão sujeitos à lei, aí começa a facilitar a nossa análise. Então, o dia que você estiver na polícia, não pense você que você vai fazer tudo que vem à cabeça, não. Não é bem assim. E se fizer? Vai pagar por isso. Pagar por isso como? Vão me botar na rua para fora, na hora? Não. Tem o devido processo legal. Vai te ouvir, vai ouvir testemunha. Vai. Você, como agente público, vai observar que você tem muitos direitos e garantias.
mas tem muito mais responsabilidades. Vocês já pararam para ver todo tiroteio que tem? Quem estava aqui no passado não vale não. Todo tiroteio que tem, a bala perdida sai do fuzil de quem? Por que sai da polícia? Essa aí você não estava dormindo, né, cara? Você estava aqui no período da vez passada. Esse é o nosso dorminhoco, mas é parceiro, ele é irmão. Aqui, exatamente por isso. Como é que você vai responsabilizar um bandido? Primeiro que você não sabe quem é. Engraçado que a polícia também você não sabe quem é. E quando se ficar provado que foi do fuzil de qualquer policial, quem paga? É o policial? Não, é o Estado. Então, olha só, cara, que bacana para a gente começar a estudar, começar a analisar as questões. O negócio não é tão complexo, basta ter um pouquinho de bom senso. E eu vou ser muito franco para você, eu posso estar enganado, mas eu só vejo gente interessada. Aí fica mais fácil o meu trabalho, porque a gente pode trocar ideia, pode botar no grupo, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Tá valendo qualquer coisa. O que a gente quer aqui é avançar no estudo do direito administrativo, esse que o professor Eli Lopes Meirelles diz que são princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Disso tudo aqui, o que é mais bacana é o seguinte, ó, você vai usar princípios e normas, os agentes, você vai empregar tudo isso com uma única finalidade: alcançar os fins desejados pelo Estado. E o Estado é a coisa mais louca do mundo, né? Porque o Estado, você não tem como personificar o Estado. O Estado é uma figura abstrata. Imagina você que o Estado está aí. Mas você consegue ver o Estado? Não, você não consegue ver o Estado. Ele existe? Existe. Juridicamente falando, ele existe. Mas se nenhum servidor público colocasse a mão na massa, o Estado ia te garantir segurança, habitação? Não ia. Então, observe o seguinte, o Estado está quietinho lá. Quem faz as coisas somos nós, servidores públicos. Serão vocês, policiais, que garantirão segurança. São os servidores públicos que trabalham na administração pública, como é meu caso. Eu falei aqui antes de alguns chegarem, que ela falou que tem saudade do tempo lá que ela trabalhou conosco lá no INSS. Eu já nem tenho tanta saudade assim, porque eu estou lá há 37 anos. São 37 anos de serviço público. O que é serviço público? Cara, não interessa. Não interessa o que você está desejando, o que você tem que buscar é a finalidade do Estado. Aí, quando a gente usar Estado, você pode ler também, tá? Pode ler como sendo administração pública, que não faz mal a ninguém, tá? Então, veja só. E o que é o Estado? Aí a gente já começaria eu peço licença para trazer mais uma lição do professor Eli Lopes Meirelles. E detalhe, tá? Eu não estou seguindo pelo professor Eli Lopes Meirelles, não, porque eu procurei pensar o que é mais importante, porque didática é isso. Você vai provocando o raciocínio para a gente alcançar o objetivo, que é fixar o conteúdo. Se a gente parar para analisar... E aí, tudo bem? Está de volta? É isso aí, guerreiro. Se a gente parar para analisar, não adianta eu dizer que a finalidade do Estado é a garantia do bem comum, é uma finalidade pública, se eu não souber quem é o Estado. E por mais que saibamos que o Estado é quase uma ficção, é algo abstrato que fica por aí, a gente tem que levar em consideração o quê? Quando que nós vamos considerar algo como sendo Estado? O professor diz o seguinte, o próprio professor Eli Lopes Meirelles, assim, do ponto de vista sociológico, o Estado é uma corporação territorial dotada
dotada de um poder de mando originário sob o aspecto político, é a comunidade de homens fixada sobre um território com poder superior de ação, mando e coerção. Sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana. Aí você vai dizer, caraca, que viagem, o que é que o cara quis dizer? Simples demais. Simples demais. Para que seja considerado um Estado, você tem que ter povo, território e soberania. Quando eu falo Estado aqui, eu não estou falando do Estado do Rio, Estado de São Paulo, eu estou falando Estado aqui como administração pública, Brasil nesse caso. Então vamos lá. O Brasil tem povo? Tem. Tem território? Tem. Tem soberania? Tem. Essa semana foi uma discussão danada lá em casa, porque discussão que eu digo assim, uma discussão cabeça, não é? Vocês viram que o Brasil volta a exigir visto do cidadão norte-americano para ingressar aqui? Pô, pode fazer isso? Pode, quem manda que somos nós, pô. Por que não? E tudo isso começou, essa discussão começou exatamente porque discutíamos o poder do Estado. Em casa eu não fico discutindo essas questões não, tá? Lá o papo é outro, até porque minha esposa nem advogada é, ela é dentista. Então, mais de vez em quando rola um papo cabeça, né? Quando você bebe um negocinho a mais, enfim, exagerou no vinho, então você fica filosofando horrores. E a gente conversava exatamente sobre isso. Porque tem gente que diz o seguinte, pô, não pode, vai atrapalhar o turismo. Não interessa, não interessa. Existe uma coisa que alguns dizem estar ultrapassada, que é a reciprocidade. O dentista português pode atender aqui. Sabe por quê? Porque o dentista brasileiro pode atender lá. Como o dentista brasileiro, aí é o que dizem, eu não sei, tá? Como o dentista brasileiro tem uma formação muito mais aprimorada, Portugal começou a dizer, opa, chega de dentista português aqui. O que o Brasil fez? Aqui também não pode, o dentista português aqui também não pode não. Isso é chamada reciprocidade. Se permitem que eu faça lá, eu vou permitir que façam aqui. Se não permitirem que eu faça lá, então por que permitir o norte-americano entrar aqui sem visto, se o brasileiro não pode entrar lá sem visto? Nós vamos ficar o quê? De pires na mão para o resto da vida? Então pode fazer isso? Pode. Bom, mas os Estados Unidos? Pode fazer qualquer país. Tem país que não exige visto. Soberania, possibilidade de se autodeterminar. Isso é soberania. Isso é soberania. Tá? Então, quando você admite a existência de um Estado, eu nem vou fazer um mapa, não, até porque todas as vezes que eu ousei fazer o mapa do Brasil, eu errei. Admita isso aqui como sendo um Estado. Ele vai ser um Estado, considere país, considere o que você quiser, se ele tiver o elemento humano, povo, se ele tiver uma base territorial ou território muito bem definido, e se ele tiver soberania. Soberania é a ideia de governo soberano. Por que nós aceitamos as ordens que nos são dadas pela administração pública? Está aqui, ó. E acredita-se, e é. Porque se você não cumprir, o Estado, não adiantaria nada ele ser soberano, não adiantaria nada ele poder te dar ordens se você não cumprisse. E ele representa a maioria e, por essa razão, admite-se, não, a gente pensa a primeira coisa, o que ele está buscando é o bem comum, é o interesse público. Quando eu falar de bem comum, é a mesma coisa, fixou o conteúdo, hein? A quem dormiu, eu não vou deixar de pegar no pé dele não, cara, porque tem um vídeo dele aí que eu vou botar no grupo, vocês vão ver só. Não, tá certo, não vou fazer isso não. Então, olha bem,
essa ideia de soberania tem que partir daí. Tem um poder, e detalhe que o poder também é abstrato, né? Você não vê o cara, você sabe que o cara exerce um poder. Uma pessoa fardada numa estrada que manda parar, eu paro. Eu paro. Você presume que aquela pessoa seja um agente público, um agente de segurança, que está mandando você parar. Por quê? Vai dar uma geral no seu carro. Pode fazer? Pode, mas eu estou com criança. Dane-se. É assim que funciona. Se você conseguir organizar essas questões na sua cabeça, vai ficar mais fácil para a gente entender direito administrativo como ele já entendeu. Então, veja bem, essa ideia aqui de Estado, essa ideia de administração, essa ideia é muito simples de entender. Eu tenho que ter povo. Nós temos um povo. Eu tenho que ter território. Nós temos um território. Eu tenho que ter um governo soberano. Eu tenho um governo soberano. E olha só, quando se fala em governo soberano, a coisa mais engraçada que você tem que analisar é o seguinte: esse governo soberano, ele não só exerce esse poder internamente, como exerce externamente. No caso, não é a melhor saída, não é o que eu acredito, não é o que eu quero, mas no caso de uma declaração de guerra, é o governo, pô, a gente está vivendo uma, né? Lamentavelmente a gente está vivendo uma. Briga por território, como se isso hoje em dia, cara, fosse uma coisa sensata. Isso não existe mais, pô. Isso não existe mais. Desde que a União Soviética foi dissolvida, que era para estar resolvido, ó, não é mais isso que a gente quer, não é mais esse exemplo. No Brasil já tivemos isso, tá? No Brasil já tentaram dissolver, né? Os estados do Sul tentaram sair da nossa federação, mas nós temos um pacto federativo que é de natureza constitucional que não permite. Isso é um absurdo, não permite. Então, ó, Sul, vocês... Ah, pô, é bacana, é avançado pra caramba. É, pô, os caras são bons? São. Mas então fazem parte da nossa federação. E esse pacto é pela impossibilidade de solução disso aí, cara. Isso nasceu assim, vai acabar assim. Então, a verdade é a seguinte: quando você analisa o Estado, você tem que saber que o Estado é dotado de uma base territorial. Ele tem o elemento humano, que é o povo, e tem um governo soberano, que ele tanto tem supremacia interna, como pode se relacionar externamente com outros estados, com outros países. Essa é a ideia de Estado que você não pode abandonar para você poder entender como funciona o poder do Estado. Bom. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.